Olá pessoal, bem-vindo, bem-vinda a mais uma aula do Instituto INMET, Instituto Mônaco de Estudos Textuais. Hoje a gente vai conversar com vocês sobre repertório, sobre as aulas de repertório que a gente vai trabalhar aqui no INMET e o impacto que o repertório tem na sua avaliação do Enem, ok? E, em primeiro lugar, eu faço essa provocação para vocês, né? Qual a importância de criar um portfólio de repertório para a redação do Enem? E o que eu quero dizer com portfólio? Nada mais é do que você reunir todo o material que você, ao longo do tempo, vai coletar sobre repertório. Então, o que eu sugiro para vocês? Comprem um caderno desses universitários, uma caneta preta, já fica na cor ali do Enem, e comecem a anotar informações referentes a repertório sobre vários assuntos. Então, vocês vão organizar da forma que vocês acharem melhor. E é interessante vocês terem uma pasta também, porque muitos materiais vocês vão coletar folhas soltas, prints, etc. Vocês podem trazer para dentro dessa pasta também. Então, a primeira dica que eu dou antes de começar a falar de repertórios é para que vocês se organizem para coletar esse material todo, que é o que a gente chama de portfólio, né? Montar um portfólio, um conjunto de materiais para o repertório. Por quê? Como a gente coloca aí, né? Ele organiza os repertórios socioculturais que vocês possuem ou vão adquirir ao longo do tempo, como nome de filmes, dados estatísticos, filósofos, frases e acontecimentos históricos. Ele vai facilitar a memorização para você utilizar o repertório nos argumentos. Ele vai melhorar a sua organização e a sua argumentação e vai poder facilitar vocês criarem essa aproximação entre temas que são conexos. E isso vai fortalecer o repertório de vocês de uma maneira mais ampla. E, logicamente, a gente busca aí transformar a informação em conhecimento aplicável na redação, né? A gente vai buscar, e aí vocês, a partir das anotações de vocês, da forma com que vocês estão acostumados a fazer registros, e a gente também vai trabalhar técnicas de registro de informações, mas é importante que vocês comecem a criar essa cultura de fazer registro de repertório para que vocês possam usar no dia da redação, para que vocês lembrem de usar no dia da redação. Então, uma pastinha e um caderno universitário. Quem organiza repertórios não apenas escreve melhor, argumenta com profundidade e se destaca entre milhares de candidatos, né? A diferença é brutal no resultado final. Então, comecem dessa forma. E vamos lá falar um pouquinho de repertório. Vocês sabem que a redação ela é avaliada por 5 critérios. O repertório ele sempre vai bater muito fortemente na competência 2 e na competência 3, tá? Mais ainda na competência 2. O que diz a competência 2? Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento. Quais são as várias áreas de conhecimento? É o que compõe o repertório sociocultural de vocês, para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. E vocês também vão trabalhar bastante o repertório na hora de selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos, opiniões e reforçar o argumento de vocês. O repertório, já guardem bem isso, ele serve para apoiar a argumentação de vocês, os argumentos de vocês. Então, competência 2 e a competência 3, vamos ficar atento, tá? Lembram desse gráfico que eu já apresentei para vocês em momentos anteriores, mas ele mostra o quanto que a gente se utiliza da linguagem coloquial nas conversas do cotidiano, no dia a dia, e o quanto na academia, particularmente na redação do Enem, a gente vai trabalhar de forma mais formal e impessoal. Olhem só, as conversas cotidianas, 95% a gente fala de forma coloquial, sem grandes preocupações com a concordância, com a forma com que a gente se expressa, e o mesmo vale para os repertórios, né?
A gente no dia a dia emite opiniões sem muita preocupação com a fonte, se faz sentido naquela frase ou não, a gente está mais despreocupado no dia a dia. Já no Enem, a gente tem que aplicar o repertório de forma majoritariamente formal e impessoal, e sempre fazendo sentido, né? Sentido com o argumento que eu estou aplicando, fazendo sentido com o tema que foi proposto e fazendo sentido com a proposta de intervenção. Portanto, o argumento ele tem que estar alinhado do início ao fim da redação. E o que é o repertório sociocultural, né? Como diz aí no texto, na prática é tudo aquilo que você aprende por meio de livros, filmes, séries, notícias, aulas, seja pela internet, sejam as aulas escolares pelas quais vocês passaram até então, músicas, letras de músicas, pesquisas que são feitas, as experiências de vida de vocês, autores e pensadores, muito cobrado nos repertórios, e dados e acontecimentos históricos. Então, na verdade, é um conjunto de informações as quais vocês vão acumulando ao longo do tempo e vão se utilizar na hora da redação de forma bastante estratégica e coerente com o assunto que eu estiver tratando. No Enem, o repertório sociocultural serve para fortalecer os argumentos da redação. Ele mostra que o aluno consegue relacionar o tema com conhecimentos relevantes da sociedade. Então, eu preciso absorver esses repertórios todos, minimamente, para tratar dos assuntos que vão aparecer como proposta na redação do Enem. E quais são esses assuntos, né? Para vocês terem uma ideia, a gente compilou aqui os 10 assuntos mais cobrados no Enem. Vejam vocês, olha, o primeiro, desafios para a valorização do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Desafios para a valorização da herança africana no Brasil. Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil. E por aí vai. E repare que ele repete muito a palavra desafio, né? Porque o Enem quer fazer essa provocação para você. Diante desse desafio social, cultural, como é que você se posiciona? Como é que você argumenta em relação a esse posicionamento? E eu, para argumentar, eu preciso ter repertório, eu preciso ter informações para reforçar o meu argumento. E aí entra muito forte, essas aulas de repertório, elas têm esse caráter de capacitar vocês e orientar vocês para que utilizem da forma mais correta possível o repertório para fortalecer o argumento e buscar uma nota condizente aí com o que você está entregando aí para o avaliador, fazer algo que realmente convença o avaliador de que você construiu um repertório consistente do início ao fim da sua redação. E reparem que são temas normalmente sociais, quase todos eles, né? Então, nós vamos discutir nas aulas repertórios relacionados aos temas mais cobrados. Essa é a nossa estratégia no IMET, ok? Vamos seguir adiante então. Vamos pegar um exemplo simples, né? Se a gente pegar um repertório que nos peça para falar da violência contra a mulher, o que seria um repertório produtivo, né? A gente poderia usar a autora Simone de Beauvoir, que foi uma grande representante, mulher feminista do movimento existencialista no Brasil, mas que tratou muito da questão da violência, da opressão contra a mulher, do patriarcado. Então, dependendo do tema, e esse é um tema que se aproxima muito dos textos da Simone de Beauvoir, você pode trazer a Simone de Beauvoir, citar a Simone de Beauvoir, ou citar uma obra dela, O Segundo Sexo, por exemplo, dentro de um argumento que faça sentido, que reforce, né? Você vai citar a Simone de Beauvoir para reforçar diante de um argumento que você esteja estabelecendo relacionado à violência contra a mulher. A Lei Maria da Penha, que foi uma lei aí de 2006, já está fazendo aí 20 anos, uma lei super importante, que cria uma série de aspectos aí de defesa contra a mulher. Você pode usar dados também do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que gera estatísticas super importantes todos os anos.
Então tudo isso fortalece a competência 2, a 2 e a 3, porque ela mostra conhecimento de mundo, ela mostra o que você sabe falar a respeito da violência contra a mulher. E aqui, a título de exemplo também, eu fui buscar lá no Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Olha esse gráfico, ele mostra as vítimas de feminicídio nos últimos 10 anos. Olha como vem crescendo isso. Só no ano passado foram 1.568 mil vítimas aí de feminicídio. Ou seja, cresceu 4,7% e vem crescendo nos últimos 10 anos. Então, esse é um dado muito importante, um dado que vocês podem registrar lá no portfólio, no caderno de vocês, para que vocês possam usar, né? Tanto a fonte, né, de onde veio essa informação, quanto o número, e citar que isso vem crescendo ano a ano nos últimos 10 anos, então é um problema que a gente precisa enfrentar. Estou trazendo aqui só a título de exemplo, que a gente pode citar um autor, uma obra, a gente pode citar um dado estatístico, a gente pode citar uma lei, como no caso a Lei Maria da Penha, como eu comentei, que foi criada em 2006, foi até uma homenagem a Maria da Penha Maia Fernandes, que foi vítima de várias tentativas de feminicídio praticadas pelo próprio marido, e ficou inclusive em cadeira de roda por violência, enfim. E essa lei é importantíssima vocês conhecerem, porque ela traz medidas protetivas de urgência, né? Como afastamento do agressor, proteção policial à vítima, entre outros aspectos. Então estou trazendo aqui só uma pincelada do que a gente chama de repertório e de como ele pode ser trazido para dentro da sua redação. O que o Enem realmente exige do repertório sociocultural? O repertório precisa ser pertinente ao tema, ele precisa ser bem contextualizado, ele precisa ser articulado ao argumento, foi o que eu disse para vocês, ele tem que estar a serviço do argumento, fortalecer o argumento, ele tem que ser produtivo para defender o seu ponto de vista sobre aquele assunto. O que o Enem valoriza? A progressão argumentativa, como é que eu vou evoluindo na minha argumentação durante a redação, a coerência, ou seja, o que eu digo no tema eu tenho que manter no argumento até a proposta de intervenção, eu não posso mudar a minha opinião, né? Eu tenho que me manter firme a minha tese. Fazer uma proposta de intervenção, como é que eu vou combater esse problema, e ela tem que ser completa, eu tenho que dizer quem vai fazer, o que vai fazer, como vai fazer, quando vai fazer, enfim. E tem que ter articulação entre introdução, desenvolvimento e conclusão, como eu comentei com vocês. O repertório ele tem que perpassar por todo o texto da sua redação. Qual o grande erro do repertório de bolso? Ele ocorre quando o aluno apenas cita autores famosos, ou seja, ele cita, mas ele não tem relação com o assunto que está sendo proposto, ou ele não articulou adequadamente essa citação, seja do autor ou seja da obra, da forma correta, da forma a reforçar o argumento que está sendo exposto. Usar frases decoradas, né? Então aqueles repertórios de bolsos, isso os avaliadores estão muito acostumados já a pegar, isso derruba a nota de vocês, então muito cuidado. Não relacionar o repertório ao tema, então não adianta só eu citar o repertório, eu tenho que relacionar ao tema, e a gente vai fazer muito exercício sobre isso, falar muito sobre isso. E insere a referência apenas para parecer culto. Então não adianta eu só citar para parecer que eu conheço, né? Eu tenho que de fato conhecer, ser simples e estar a serviço do argumento que eu estou utilizando, né? Eu não estou ali fazendo um exercício ali de quem sabe mais, enfim, eu preciso de fato argumentar corretamente no meu texto. Nas redações nota alta, o repertório funciona como prova, explicação ou aprofundamento do argumento, como eu disse. Como é que vem a proposta de redação do Enem? Olha só como é que vem na sua prova, tá? Isso daqui eu tirei de uma prova do Enem de 2018. Vem as instruções para redação, depois vem os chamados textos motivadores. O que são os textos motivadores? São textos para inspirar você, né? Que tem a ver com o tema, mas são textos que servem
apenas com essa finalidade de te inspirar, de dar outras ideias, de ampliar o contexto do seu pensamento, mas jamais você deve copiar texto motivador ou trecho de texto motivador para sua redação. Lembrem sempre disso. Vale muito a pena ler os textos motivadores. Olha, nesse caso nós temos 4 textos motivadores, inclusive um infográfico. Então sempre vale a pena a gente ler os textos motivadores, porque eles podem nos dar uma ideia melhor do que a banca está pensando sobre o tema. E daí a gente lê a proposta de redação para tirar qual é o tema, né? Nesse caso aqui, resumindo, o tema foi a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Então, quando você captou muito bem o tema, e isso é fundamental, porque as notas baixas na redação estão muito ligadas com a fuga ao tema, então você tem que entender muito bem o que está sendo pedido, você parte, então, para estruturar a sua redação. Então, a redação nada mais é do que uma folha com 30 linhas, você tem uma folha de rascunho, ok? Antes de passar para a folha oficial. Sempre a gente vai lembrar dessa estrutura da redação. Eu tenho uma introdução, uma tese, eu vou defender a minha opinião sobre esse assunto, por exemplo, no caso, a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Eu vou fazer o argumento 1, eu vou fazer o argumento 2 e vou partir para a conclusão trazendo uma proposta de intervenção, trazendo uma proposta que dê conta, que possa resolver ou mitigar ou diminuir esse problema que vem ocorrendo. E para cada argumento eu vou trazer um repertório diferente, ok? Eu vou trazer repertórios que façam com que os meus argumentos fiquem mais fortalecidos, fiquem mais consistentes. Posso usar também na introdução? Posso também, mas normalmente a gente faz muita referência a repertórios para reforçar os argumentos, os 2 argumentos pelo menos que a gente tenha na redação. E vocês vão partir para montar um roteiro estruturado. O que tem que ter no roteiro de vocês? E aqui vai uma dica muito importante. Dia que vocês tiverem redação com mais algum outro conteúdo, priorizem a redação. Comecem pela redação. A redação ela tem uma pontuação muito importante. A gente tem 80 mil notas 0 em redação. Quase metade disso são pessoas que não conseguem fazer a redação a tempo e entregam a folha em branco. E isso derruba completamente a sua nota do Enem. Né? Você vai zerar no Enem se você zerar na redação. Então é muito importante você começar pela redação. E o que você vai fazer para começar? Você vai montar um roteiro estruturado que tenha o tema, a introdução, você vai pensar numa proposta diante do tema, o que você faria diante desse tema, qual é a tese que você vai defender, qual é o seu posicionamento, e você vai partir para o desenvolvimento. Quais argumentos eu vou utilizar para defender a minha tese? E aí você vai argumentar. Você vai trazer o argumento 1, você vai trazer o argumento 2 e depois você vai partir para a conclusão trazendo uma proposta de intervenção. Você tem que trazer qual é a sua proposta de solução desse problema. E aqui de forma bem simples, olha só, chegou o dia da prova. Vocês acabaram de receber o caderno, leram os textos motivadores, leram a proposta da redação. Estudaram com bastante cuidado o que está sendo proposto e chegaram ao tema. Vocês entenderam com muita clareza qual é o tema. Aí vocês vão lá na folha de rascunho e vão escrever assim: o que eu penso a respeito desse tema? Qual é a tese que vocês vão defender? Isso de forma muito simples, tá? Em 1, 2, 3 palavras ali. Qual o argumento 1 que eu vou usar? E vocês já vão lembrar do repertório. Opa, eu vou falar da Lei Maria da Penha. Opa, eu vou falar da Simone de Beauvoir. Né? Então você já anota aí o que você já lembrou para falar no argumento 1, para falar no argumento 2 também. E por fim, qual a proposta de intervenção que eu vou elaborar?
Olha só, você ao fazer isso logo no início da sua redação, logo quando você recebeu o caderno, você já estruturou a sua redação praticamente, né? A partir daí você vai elaborar com mais cuidado, você vai pensar o seu tema, aí você vai pensar como é que você vai colocar a sua tese, sempre de forma impessoal. Vamos lembrar que é uma linguagem diferente, né? Ela é formal e impessoal. Como é que você vai argumentar e qual repertório você vai utilizar nesse argumento, no argumento 1, no argumento 2, e por fim você vai fechar com a proposta de intervenção. Como nós vamos trabalhar o repertório aqui no IMET? Nós vamos gravar diariamente diversos temas que tem a ver com o Enem que vocês vão precisar. Então, por exemplo, todos os repertórios vão tratar de um assunto importante. Aqui nós vamos falar da Escola de Frankfurt. Esse vai ser o tema desse repertório. Sempre o tempo será de 18 minutos. A gente quer trabalhar num tempo exíguo, mas falar o que tem para ser dito, né? O que é mais objetivo, o que é concreto. O que foi e quando ocorreu, os conceitos centrais. Nós vamos apresentar um mapa conceitual, o quanto esse repertório é utilizado no Enem, para que vocês possam lá no seu portfólio, lá no caderno de vocês anotarem, né, esse repertório, para qual argumento vocês vão utilizar, para qual tema, com qual assunto ele está ligado. Vão treinar o nome dos autores, né? Tem nomes em alemão, que às vezes são mais complicados de escrever. Então vocês vão, nesse material que eu me referi no início, né? Comprar um caderno, fazer esses registros no caderno, printar folhas soltas para vocês colocarem dentro de uma pastinha. Vocês têm que ir montando o portfólio de repertório de vocês. Nós vamos trabalhar também como vocês vão aplicar os argumentos na redação, os argumentos com os repertórios na redação. Nós vamos mostrar um exemplo prático, um exemplo real numa redação, como esse repertório é aplicado. E por fim a gente vai terminar com algumas sugestões de leitura, que se vocês tiverem tempo, tanto melhor, uma leitura, um filme, um site na internet, enfim, caso vocês tenham tempo. E aí vai uma dica importante: muito repertório a gente pode pegar aos poucos e de forma até dentro do nosso lazer. Então há muitos filmes que são interessantes que vocês podem assistir com o pai, com a mãe, com a namorada, com o namorado, enfim, e aproveitar esse tempo de lazer também para ir aprimorando o repertório de vocês. Isso é muito legal para vocês pensarem. E nós vamos ficando por aqui. Foi um prazer conversar com vocês e vamos em frente até a próxima aula, que já será uma aula de repertório. A gente vai falar da Escola de Frankfurt, que foi um movimento muito importante e é sempre muito cobrado e sempre aparece muito relacionado aos temas que são pedidos no Enem. Até breve, vamos em frente.